Bom dia a todos presentes. Eu estou me sentindo muito bem aqui em Salvador. Muito obrigada mesmo, às pessoas que estão aqui. Parabéns a cada um que deu a sua contribuição. Eu vou conhecer vocês. Bom, então, nós estamos nessa luta, pelo Brasil, com o objetivo principal das escolas bilíngues para todos. É minha responsabilidade como diretora de políticas da FELEI, junto com a Fabíola, que eu estou muito emocionada quando eu ouvi em pé aqui, porque ano passado você esteve junto comigo, nós estamos junto com a pessoa também, e com o Gustavo, nós estamos discutindo sobre isso. Cada estado tem um representante de movimento da comunidade surda, e todos eles estiveram em Brasília no ano passado, então eu estou me lembrando disso, fiquei emocionada por estar aqui novamente junto com eles. Bom, nós vamos falar sobre as pesquisas que já têm sido feitas e os documentos oficiais que apoiam esse movimento. O movimento dos surdos, ele tem uma base legal, ele tem uma pesquisa científica envolvida nisso. Porque nós queremos escolas bilíngues para surdos e nós, como surdos, temos essa experiência, nós vivenciamos isso, nós vivenciamos a inclusão, nós temos essa experiência. A gente, vocês querem saber se foi bom? Não foi bom. Tá? Muitas pessoas aproveitam a história de vida para contar um pouco sobre, embasar a sua experiência científica, mas isso não tem muito a ver. Eu vou trazer a questão da inclusão, o apoio nisso, mas a minha família, meu pai e a minha mãe, que também são pessoas da área da educação, eles, pedagogos, formados em letras, foram eles que me ensinaram. A minha base principal foi a minha família. Eles sabiam que eu teria dificuldades na inclusão, mas eu cresci com esse apoio da minha família. Ao invés de estar brincando com as outras crianças, eu estava em casa, eu chegava em casa da escola, meu irmão ouvia que ia brincar na rua, jogar futebol, e eu não podia. Eu ficava em casa estudando. Muito esforço, foi necessário muito esforço. O meu irmão estava brincando, mas eu estava aqui estudando em casa. Bom, mas a maioria das famílias dos surdos, eles têm esse tempo para estar dedicando à educação dos seus filhos? Não sei, eu sei que é muito difícil isso, E eu não queria que as crianças surdas de outros vivenciassem o que eu vivenciei. Eu estou vendo algumas crianças surdas aqui, com idade de 2 anos, o filho de um intérprete, eu fiquei tão emocionada ao ver ela e pensar no futuro dela. Então eu quero lutar pelo futuro dessa criança. Eu não quero deixar que ela tenha o mesmo sofrimento que outros surdos tiveram. Pode passar, por favor. Bom, então, essa declaração era muito importante, então, que a gente vai trazer aqui, era muito importante. Era de 94. E essa declaração, ela é amplamente conhecida, mas o MEC, infelizmente, a desprezou, bem desprezado. Essa declaração que é a base para a educação. O que é que ele fala? Bom, o objetivo, ela fala sobre a educação de surdos, ela fala contempla sobre a cultura surda e fala sobre as escolas específicas de surdos e salas de surdos. Mas o MEC, infelizmente, a despreza. Ele é de 94. Pode fazer, Bom, é uma recomendação de vários países que assinaram essa declaração, que fala sobre inclusão e fala principalmente nesse texto que eu destaquei sobre os surdos, mas o MEC não a respeita. Outras deficiências, outras deficiências podem utilizar o português como primeira língua, mas os surdos não, os surdos são diferentes. Pode passar. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, ela não fala apenas dos surdos, mas fala de vários grupos linguísticos, como os índios, como os negros, como alguns países da África, e fala sobre diversas línguas, comunidades linguísticas, grupos linguísticos.
em respeito a esses grupos linguísticos. Então, essa declaração explica que os governos eles não podem mandar a ter uma língua igual para todo o país, mas tem que respeitar aquela comunidade linguística. No Amazonas, nós temos diversas tribos indígenas. São mais de 200 línguas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos pessoas de comunidades alemãs, espanholas. No sul, nós temos diversas cidadezinhas com holandeses, alemães. E lá, a comunidade, a língua deles são respeitadas. Então, eles também têm a língua portuguesa como língua majoritária, mas entre eles usam a língua deles, daquela comunidade linguística. Isso acontece também com pessoas surdas. Bom, no artigo 24, ele fala que a comunidade linguística tem o direito de escolher a língua que quer utilizar. Essa comunidade linguística é que tem o direito de escolha da sua língua. Assim, então, os surdos, enquanto comunidade linguística, têm o direito de escolher uma escola bilíngue para os surdos. E essa é uma declaração mundial. Ninguém pode alterar isso daí que está escrito. É uma declaração que foi assinada, já foi mundialmente reconhecida. Então, essa daqui é nova, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A anterior é de 96, e essa daqui tem mais força ainda quando trata dessas questões. Então, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é de 2000, foi assinada em 2006, e ela é conhecida como Emenda Constitucional do Brasil, desde 2008. Então, é algo muito importante. Desculpe, volta, por gentileza. Calma. Bom, aqui no artigo 30, fala uma coisa muito importante. Diz que as línguas finais, a cultura surda, são importantíssimas. Diz que a comunidade surda precisa de interação na língua de sinais e para transmitir a sua cultura surda. Mas o MEC, infelizmente, despreza todo esse conhecimento. O MEC diz que não existe cultura surda, que a cultura brasileira é uma só. Mas existe uma comunidade surda que tem uma cultura específica e interagem a partir dessa cultura. Então, a gente fica angustiado quando recebe essas palavras do governo. Então, por isso que nós surdos estamos aqui, né, utilizando a nossa cultura, a nossa língua, mas quando dizem que a gente não tem uma cultura, nossa, né, a gente fica com raiva e a gente discute com o médico por causa dessas questões. Né? É uma convenção da ONU que diz isso, que é uma emenda constitucional daqui no Brasil desde 2008, é nova, é recente. Né? Não posso passar. O artigo 24 fala da facilitação do aprendizado na língua de sinais e a promoção da identidade linguística da comunidade surda. E que isso é uma garantia de que a educação das pessoas surdas e surdo-cegas tem que ser feita através da língua de sinais. Essa interação tem que ser feita através da língua de sinais. E isso promove o aprendizado dessas pessoas. E que a inclusão não é interessante dessas pessoas. A inclusão em escolas regulares não é interessante para os surdos, para os surdos-cegos. Eu vou aprofundar mais um pouquinho essa questão agora em seguida. Bom, o MEC, ele fez um projeto de escola educacional, falando de bilinguismo, mas eu li esse projeto e eu falei, é assim que o MEC compreende a escola bilíngue para os surdos? Infelizmente, eles estão equivocados. Porque diversas pesquisas sobre a educação dos surdos mostram que a educação bilíngue e o movimento também dos surdos mostram que a educação bilíngue é ter a língua de sinais como primeira língua de instrução.
O que antes eu estava falando sobre L1 ou primeira língua é que a língua de sinais, a Libra, é a língua de interação. Mas em escolas inclusivas, em escolas regulares, onde existem intérpretes, por exemplo, digamos que tem uma sala de aula, a maioria dos alunos são ouvintes, existe um intérprete, e digamos que tenha 1 ou 2 ou 3 surdos, e um intérprete lá. Bom, a maioria, digamos 30, 40 alunos são ouvintes, né, colegas dos surdos. Você acha que isso é o bilinguismo? Não. Isso não é bilinguismo. Isso, neste lugar, a língua de sinais é a primeira língua? Não. Não é a língua de instrução. Ali não é uma educação bilíngue e não é a melhor tipo de educação para surdos. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência. Eu concluí o doutorado já e tive uma experiência de 4 anos na UFSC. Lá tem intérpretes, né, tem professores surdos, também tem professores bilíngues, né, tem todos esses tipos. E a minha experiência é que eu já tive aulas junto com intérpretes, com professores ouvintes e colegas ouvintes e surdos no doutorado, tá? E também em uma sala em que minha professora era bilíngue e eu tinha a maioria dos meus colegas eram surdos e tinham 2 ou 3 colegas ouvintes, tá? Então tinha essas 2 situações. Na primeira situação, em que eu tinha um intérprete em sala de aula, eu olhava assim e sentia sono enquanto olhava. E quando os ouvintes discutiam, falavam sobre o assunto, eu estava assim. Claro que o profissional, o intérprete era maravilhoso, ele era realmente um profissional meu, eu estava fazendo um excelente trabalho, mas às vezes eu perguntava, mas sentia que faltava alguma coisa, não existia interação. O intérprete não era o problema, mas eu sempre sentia sono nessa aula. E na outra aula, em que o professor era surdo, o professor era bilíngue, a Ronice, por exemplo, a Ronice Quadros, ela tem uma língua de sinais maravilhosa. Então, parecia que me fazia acordar. Eu discutia, interagia, perguntava, respondia e nunca sentia sono. Nunca sentia sono nessa aula. Então, mas tive uma experiência de doutorado. Agora, pense com as crianças surdas. Imagine como as crianças surdas se sentem. 95% das crianças surdas nascem em famílias de ouvintes. E eles não sabem língua de sinais. E são incluídos em salas de aula com intérprete. Mesmo que essas próprias crianças não saibam língua de sinais. Imagine se eles não sentem sono. Não tem nenhuma base linguística. Como que essa inclusão acontece? Isso é a política do MEC. Esse é o pensamento de educação bilíngue do MEC. Colocar intérpretes em salas de aula. Mas isso que eles pensam que é inclusão, que é educação bilíngue para surdos. Apenas colocar intérpretes em sala de aula, mas o professor não tem um professor surdo, não tem um professor que está dando sinais. Mas antes eu expliquei por que eu acho tão importante a presença dessas 2 pessoas. Porque assim irá transmitir a identidade surda. Apenas um intérprete ou apenas um AE irá transmitir a identidade de surdos? Não. Os surdos precisam aprender de forma igual aos ouvintes. Eles precisam aprender o mesmo conteúdo. Eles precisam ter os mesmos direitos. Tudo igual aos ouvintes. Eles têm o aprendizado igual aos ouvintes. A única diferença é a língua. Só muda a língua, apenas isso. Não, a anterior, por favor. O AE, bom, o atendimento educacional especializado para surdos, muitos professores têm formação em matemática, em história, biologia, mas eles não trabalham na sala de aula, não querem trabalhar em sala de aula e aí eles são jogados no AE. Parece que não é um local de um profissional qualificado, mas e sim priorizado. Bom, o autoestudo incluído na sala de aula, tem um intérprete na sala e que depois vai para o AE, ele pode passar 2 ou 3 horas durante uma semana inteira de aula e ter o contato com esses professores. Mas isso é educação bilíngue? Não. Não é educação bilíngue. Por favor, preciso de água, alguém poderia me dar? Pode passar. Então, a língua de sinais é a língua de interação dos surdos. E interação
inclusão significativa não é simplesmente colocar um intérprete na sala de aula. Um surdo numa sala de aula, inclusive. Parece muito bonito, né? Colocar um surdo numa sala de aula inclusiva, com uma pessoa de intérprete, mas isso na verdade é exclusão. Então, o IDA, que significa International Disability Alliance, ele fala sobre diversos grupos de deficientes e o IDA, ele é vinculado à ONU. Ele fez um projeto, né, de convenção e entregou à ONU, e a ONU assinou e fala sobre respeito às diversidades. E não oprimir, por exemplo, as pessoas que têm síndrome de Down não seriam oprimidas, mas seriam respeitadas. Bom, esse verso fala sobre isso, sobre o respeito a essas diferenças. Por exemplo, se as pessoas cegas, a necessidade das pessoas cegas, a necessidade das pessoas de diversos deficiências, a cada segmento. Bom, mas eu não conheço com profundidade as pessoas cadeirantes, as pessoas com síndrome de Down ou as pessoas cegas. Eu conheço com profundidade as pessoas surdas. Então, é delas que eu falo com propriedade. Mas, obviamente, eu respeito cada segmento. Mas aqui no Brasil, eu sinto vergonha do que acontece com a educação das pessoas com deficiência. Graças a Deus, existe um presidente, um cego, cada segmento tem uma força, tem uma luta, graças a Deus eles continuam no movimento. Graças a Deus existe essa força ainda, essa militância. Bom, nas escolas de inclusão, as escolas regulares, a língua de instrução, a língua primeira língua, é a língua portuguesa. Mas isso é escola de língua? Não. Bom, mas diz que as escolas têm intérpretes, que as escolas vão ter professores surdos, vão ter professores de língua de sinais, mas na verdade, e que isso seria uma escola de língua, mas isso não é uma escola de língua. Por exemplo, uma disciplina de espanhol, uma disciplina de inglês, que tinha dentro da escola, bom, se apenas existe uma disciplina de inglês ou espanhol na escola, significa que isso é uma escola de língua? Não é. Né? Na verdade, isso não é uma escola de língua. É impossível dizer que é uma escola de língua porque colocou um intérprete. Tá? Não é uma escola de língua apenas porque tem um intérprete. Pode passar. A língua portuguesa, para a maioria dos surdos, é L2, ou segunda língua. Mas o MEC, ele distribui diversos materiais de formação para o AES. Obrigada. Formação para o AES, os professores de português para surdos. Mas eu considero errôneos esses materiais, porque muitas vezes é considerado que português para surdos é oralismo. E na hora, a metodologia de ensino do português não pode ser em português para surdos. Tem que ser usado a língua de sinais. Então, esse material não é o ideal. A FENEM tem lutado muito contra isso, enviando diversas cartas, diversos e-mails para o MEC avisando sobre isso. Pode passar. A Política Nacional de Educação Especial, que fala sobre educação inclusiva, na verdade, para os surdos, ela é excludente. Ela é excludente. Porque tem fechado diversas escolas de surdos. 20% dos surdos estão fora da escola. A proposta do MEC é que todos os alunos surdos, eles precisam estudar perto de suas casas. Todos os ouvintes precisam estudar perto de suas casas. E na verdade, deveria existir apenas uma escola polo onde esses surdos deveriam se direcionar a um contraturno, a essa escola polo.
Mas se tivesse o transporte acessível para as pessoas surdas, eles poderiam ter uma escola única, específica, bilíngue para os surdos, e todos estudarem juntos. Se tivessem um ou dois bairros que os surdos pudessem ir para essa escola, mas o mais importante é que haja uma escola polo, onde os surdos possam se direcionar. Isso é muito importante. É muito importante que haja uma política que empregue verbas para, por exemplo, existir um ônibus escolar e que os surdos possam se direcionar a essa escola bilíngue. Pode passar. Isso é uma pesquisa muito séria, isso é um gráfico muito sério, que foi, eu retirei do IDEB, da pesquisa do IDEB, e mostra o quê? Que a cada ano tem a quantidade de matrículas nas escolas especiais está diminuindo e nas escolas regulares está subindo. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que os surdos que não estão mais nas escolas de surdos, eles não têm ido para as escolas comuns. Muita gente fala, parabéns, porque o número de matrícula aumentou, mas, na verdade, o que tem crescido é o número de matrículas do EJA. Né? Na verdade, eu não dou parabéns para isso, porque o EJA, por que vocês acham que agora que o EJA está subindo o número de matrículas? Porque anteriormente, essas pessoas não tiveram condição de estudar. Não tiveram uma adequação linguística para estudar, não tiveram um professor surdo para interagir, não tiveram uma língua de sinais. Agora que eles já têm isso, eles vão para o EJA com um intérprete, e aí eles conseguem estudar. Mas a educação básica, a educação material, a educação infantil, não engajaram. Eles não tiveram a garantia de educação básica. Né? Perderam um tempo e agora estão no EJA. Pode passar. Então, as políticas do MEC têm provocado o fechamento das escolas de classes de surdos. Aconteceu, tem um decreto 7511 de 2008, é um decreto federal, e ele mostra que ele fala que tem que ser empregado verbas do Fundeb para as escolas que fazem inclusão e que têm um AES. Para essas escolas é destinada uma verba específica para a pré-matrícula. Já para as escolas especiais foi cortado todo tipo de verba. Então, o decreto 7511, assim que eu tive contato com ele, eu fiquei muito aborrecida porque ele iria provocar o fechamento de diversas escolas de estudos. Então, significa que não vai ter verba para apoiar as escolas especiais e sim verba para aumentar a inclusão com a ENEM. Por isso que a FENEM fez um movimento em Brasília, junto com o responsável pela Casa Civil, e nós estamos esperando até setembro uma resposta da carta que nós enviamos. Bom, eles não nos responderam, e aí nós tivemos contato com a JAPAI, a Federação da JAPAI, e com a Organização dos Cegos do Brasil, né? Essas 6 entidades, a FENEM, dos surdos, a Federação da Associação da JAPAI e os dos Cegos, nós entramos em negociação junto com o ministro da Casa Civil, porque nós não estamos suportando o fechamento das escolas especiais. Então, ele aceitou revogar o 7511 e criou o decreto 7611, que é para a continuidade de verbas para as escolas especiais, para que as verbas continuem a ser empregadas nas escolas especiais. Bom, isso é melhor do que nada. Né? A FENEM estava sozinha lutando, então nós resolvemos nos apoiar em outras entidades também. É insuportável a situação de fechamento das escolas especiais. Eu recebi muitos comentários falando sobre que os surdos se uniram com outras pessoas. Bom, a gente precisava de apoio, a gente não teve esse apoio antes. Porque o MEC não procurou a FENEM antes. Por quê?
né? A educação de estudo vai se resumir a o bilinguismo é isso? Não, não é. Na verdade, existe, na verdade, a maioria das escolas inclusivas regulares não tem ainda intérprete. Não tem intérprete lá. E aí? Isso ocasiona, né, na verdade, também não tem uma formação específica para esses profissionais. Então, a maioria dos alunos todos estão fora da escola. E, por último, é um motivo de muita vergonha para mim. Porque, na verdade, o MEC tem desprezado os resultados de diversas pesquisas, de diversos pesquisadores aqui do Brasil. Sabe por quê? Eu vou pesquisar, eu vou mostrar para vocês essa pesquisa. Essa é a pesquisa mais importante para o movimento dos estudos. Essa pesquisa foi elaborada pelo professor Capovilla, na USP, e é uma pesquisa de 99 até 2011. São muitos anos de pesquisa. E é a maior pesquisa do mundo nesse tema. É a maior pesquisa do mundo nesse tema. Porque em outros países olharam o nosso modelo e resolveram fazer essa pesquisa também lá. Porque essa pesquisa mostra, ela foi realizada nos 15 estados do Brasil, com 9.200 alunos surdos. Foi uma pesquisa grandiosa. Cada aluno desse foi pesquisado durante 26 horas, avaliado em matemática, português, história, nas mais diversas disciplinas. E os seus currículos foram analisados também. Bom, essa pesquisa mostra, essa pesquisa recebeu investimento do INEP, do CNPq e do CAPES. Essas verbas vêm do MEC. O MEC investiu nessa pesquisa e agora eles não aproveitam o resultado dessa pesquisa para considerar em suas políticas. O MEC não fez isso. Infelizmente, parece que está jogando no lixo o dinheiro que ele mesmo investiu na pesquisa. Eu não sabia exatamente quanto foi investido, mas eu vou perguntar a Capovilla sobre isso. É uma pesquisa de 10 anos, feita de mais de 10 anos, feita em mais de 15 estados. Pode passar, por favor. Então, a pesquisa mostra que 9.200 estudantes surdos foram pesquisados desde a educação infantil até o ensino superior, da faixa etária de 15 a 26. Ok, de 6 a 25 anos. Da educação infantil até o ensino superior. Bom, cada um dos 9.200 estudantes surdos foi examinado durante 26 horas em diversas baterias de testes estandartizados, que avaliam diversas competências como leitura alfabética e orofacial, compreensão de leitura de textos, vocabulário de escrita e qualidade ortográfica da escrita, vocabulário em libras e em português, memória de trabalho, entre outros. Bom, então, a conclusão da pesquisa, sabem qual é? É que o movimento surdo tem razão, 100% razão, porque as escolas bilíngues para surdos, nessas escolas bilíngues, os surdos aprendem mais, e que nas escolas inclusivas, os surdos não aprendem, não têm um bom desenvolvimento escolar. São 10 anos de pesquisa e não é brincadeira, é um resultado muito importante. Então, os estudantes surdos aprendem mais e melhor em escolas bilíngues, que têm a língua primária como a L1. Pode passar. Desculpa, anterior. Presta atenção nessa última frase aqui que está grifada. Foram significativamente superiores em escolas bilíngues do que em escolas comuns. Assim. Bom, então eu falei sobre diversas
agora essa é a principal base de direitos dos surdos, que é a Convenção da ONU. A Convenção da ONU pede que qualquer governo, que o MEC, que as prefeituras, os governos, de forma geral, os deputados, vereadores, todos eles precisam, quando forem elaborar leis, projetos, qualquer coisa a nível governamental, eles precisam consultar os surdos. Eles precisam consultar a quem é de direito sobre esse tema. Vejam aqui. Eles precisam, se os surdos são as pessoas interessadas nesse tema, os governantes têm que consultar a eles. Isso significa que o MEC não tem procurado as PDIs, o MEC não tem procurado, o MEC procura as APAES, as associações de cegos, né? E eu falei isso com o ministro da Casa Civil em 2011, porque ele não procurou a PDIs. E é por isso que, naquela ocasião, foi cortada a verba para as escolas especiais. Então, nós queremos mostrar que os governantes precisam ouvir o povo, precisam ouvir as pessoas que têm interesse sobre isso. Pode passar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês. Bom, em São Paulo, quando nós estávamos falando sobre o decreto municipal de São Paulo, que já foi assinado no ano passado, em novembro, dezembro, e para a criação de escolas de línguas de surdos em São Paulo. Este decreto em São Paulo mostra um resultado de uma luta das pessoas surdas que já foi assinado e tem se encaminhado para a fundação de escolas de línguas. Em Fortaleza, a prefeitura, eles também tinham uma proposição de escola bilíngue e isso foi aceito, né? Então, ele parece, através de um decreto, solicitando a criação de escolas bilíngues em Fortaleza. Então, diversos estados têm procurado os surdos, o movimento dos surdos, e têm aceitado as nossas proposições em diversos lugares do Brasil. E isso tudo é resultado do nosso movimento. Então, eu quero parabenizar a vereadora Vânia, assim como todos os surdos que estão aqui, por estarem criando essa discussão. E eu espero, com muita confiança, que a gente possa incluir essa questão na lei municipal. Eu não sei ainda se a Câmara de Vereadores de Salvador irá acatar. E eu espero que eles não acatem a política do MEC. Não tinham medo, né, de serem cortadas as verbas, porque já existe o decreto 7611 que mantém a verba destinada às escolas especiais. Se fala muito sobre formação, mas a formação para a inclusão, a gente precisa focar na formação para as escolas de língua. A gente precisa, isso é um assunto muito sério. A gente precisa muito fazer isso para acabar com todos esses problemas. Bom, eu vou mostrar para vocês uma criancinha surda, ela tem 9 anos e, na verdade, o MEC acusa os surdos de segregacionistas. Ele acusa os surdos de estarem se separando dos movimentos de inclusão. Fala, porque os surdos não querem, na verdade, o MEC não respeita a cultura e a identidade surda, mas vamos ver o que essa menininha de 9 anos fala sobre o assunto. Oi, agora eu preciso falar uma coisa muito séria para vocês todos surdos. Meu nome é Gabriela, eu tenho 9 anos no ensino nacional, tá? Então é muito sério que eu tenho para falar para vocês. Olha, por favor, vamos lutar. Não vamos nos atrasar, perder tempo com o que está acontecendo. Né? Nosso movimento precisa se unir, nós precisamos unir a respeito da língua de sinais. Não podemos esquecer e voltar ao oralismo de jeito nenhum. Por quê?
como é que está falando, né? Parece que o que ele está fazendo é que nós somos robôs ou macacos e temos que são somente aceitar o que eles estão colocando. Mas não é assim não, eu quero mandar um recado pro moleque, viu gente? Olha, eu não sou desse jeito não. Então as escolas estão sendo fechadas, nós precisamos nos unir mesmo. Nós precisamos fazer todo esse movimento profundo. Eu tenho consciência de tudo isso. Não posso estar jogando fora, perdendo tempo com isso, não. Por favor, hein? Por favor, vamos lutar mesmo, vamos nos unir. Ó, lembra de todos os movimentos que nós já passamos, há tantos anos atrás, em 1880, no Congresso de Milão, onde tantas coisas foram mortas e esquecidas, e a educação piorou, ficou ruim mesmo. Né? A cada dia ficando pior. Então a gente não pode estar folgado e deixando isso se enrolar e passar o tempo, não. Não podemos ficar nem aí para o que está acontecendo, só fazendo cara de bobos e sendo excluídos. Não, nós precisamos estar aplaudindo o que está acontecendo, de jeito nenhum. Eu estou falando sério, eu tenho consciência dos meus direitos, eu sou surda. Bilinguismo, nós precisamos lutar pelo bilinguismo. Aqui em Brasília, nós já tivemos esse movimento, querendo a igualdade. Então é muito sério o que eu estou falando para vocês. E se a gente conseguir, aí sim vamos fazer festa, comemorar, vamos lutar por tudo isso. Precisamos nos esforçar, nos movimentar. Então, chega para não é só. Gente, vamos juntar os surdos, vamos chamar todos para cá, todos juntos, e vamos lá. Eu não posso ficar com essa tristeza sozinha. Eu sou surda, eu tenho consciência dos meus direitos. Eu sou surda, quero bilinguismo, eu quero bilinguismo. Eu sou surda. Não estou nem aí para o que está acontecendo, para o seu turismo. Eu quero bilinguismo. Vamos lá, não vou deixar as pessoas ficarem ruins, perderem não, gente. Bilinguismo, gente. Eu quero. Não quero inclusão. Eu sou surda. Eu quero grupo de surdos. Eu quero grupo de surdos. Pessoas surdas. Tá vendo como eu sou séria? Eu sou surda. Aqui em Brasília já teve um movimento e eu vou estar aproveitando. Vamos lá, em dezembro já teve esse movimento e vamos para lutar. Tchau! Muito bom, né? Essa menina tem 9 anos de idade e ela tem desenvolvido. Mas por que será que ela é tão inteligente? Porque às vezes ela não fala bilíngue. Não só bilíngue, ela tem essa oportunidade. Então, por que será que ela sabe sobre a diferença do AE, da inclusão, dos quadrinhos? São 9 anos, vejam só. Agora eu vou perguntar, você acha que isso é segregação? Isso é segregação? É por isso que nós todos, a gente está de acordo com o que ela estava falando ali, com o que a menina estava falando. Cadê a sua bebê, Ronaldo? Eu quero ver a sua bebê aqui. Oh, ela está dormindo. Né? Ela tem 2 anos de idade, eu queria mostrar um pouquinho dela. Porque esse é o exemplo das crianças surdas do futuro. É por isso que nós precisamos educar os surdos de verdade. Para que os surdos cresçam felizes, simplesmente por isso. Veja a tristeza que nós vivemos no passado. O que a gente deseja agora é a felicidade no futuro. Muito obrigada. Eu queria me comprometer com a vereadora e com vocês para que a gente possa trazer felicidade das crianças surdas com a inclusão das escolas do Ninho aqui na Lei de Escola de Salvador. Obrigada.